A paz do Senhor Jesus, nós devemos entender que tem momentos na nossa caminhada no deserto em que parar é uma opção. E talvez seja a opção mais coerente em determinado momento. Seja a melhor decisão a ser tomada. Quando olhamos as batalhas de Davi, eu gosto muito do episódio de Ziclag, quando lá em 1 Samuel, no capítulo 30, a família de Davi é tomada por um povo inimigo, os amalequitas. E Davi ele vai atrás desses inimigos que tinham sequestrado a sua família e a família de seus homens, os seus guerreiros, né? Mais ou menos ali um grupo de 600 soldados. O Senhor fala, olha, persegue eles, que vocês vão recuperar a família de vocês. Só que chega a determinado momento, Davi, ele chega num ponto dessa perseguição, onde ele estava indo atrás desses inimigos para recuperar a sua família, ele e seus homens. Chega um momento que alguns homens estavam muito cansados. A palavra diz assim, lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 9. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Bessor, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. A única coisa que aqueles homens poderiam fazer naquele momento era parar e descansar. Tem momentos do deserto em que parar é sim uma opção. E a melhor escolha. Parar em que sentido? A gente tem que entender aqui qual é o sentido de parar, né? Eles desistiram da família deles? Não, de forma nenhuma. Eles desistiram de tentar recuperar suas famílias? Não. Eles só não tinham condições de continuar aquela jornada naquele ritmo que eles estavam. A palavra vai mostrar depois que eles estavam um caminho de 3 dias para chegar até os amalequitas. Ou seja, se os amalequitas passaram por um ponto, 3 dias depois eles chegariam naquele ponto. Olha só a distância, era imensa. Então Davi estava muito rápido, a jornada era uma jornada muito puxada. Eles estavam muito cansados. Então eles tiveram que parar naquele momento para poder recobrar o ânimo, a força deles. Porque senão eles iam morrer, eles não iam aguentar. Imagina só, se Davi tivesse 200 homens morrendo no meio da perseguição, ou quando chegasse lá na batalha. Se chegasse, eles não chegariam, eles não conseguiriam. A palavra fala que eles não conseguiam nem atravessar o ribeiro. Imagina só ir para uma batalha, ou continuar caminhando mais de 3 dias. Eles não tinham condições. Então chega um momento em que parar é sim a melhor opção. Parar de focar tão somente no casamento, parar de focar as orações na restauração e focar as orações em você, para que a sua fé seja fortalecida. Você tem que descansar. O ribeiro de Bessor, Bessor em hebraico significa refrigério. Você precisa do refrigério. Tem uma hora que nós precisamos. Pare e fala assim, Senhor, me fortalece, me renova, me abençoe. Eu quero que os irmãos entendam. Eu não estou dizendo aqui que você vai deixar de orar pelo seu marido, pela sua esposa. Mas nesse momento, você tem que parar para orar por você, para focar em você. Irmãos, eu já fiz isso diversas vezes no deserto, por período de alguns dias, às vezes até de algumas semanas. Eu tive que parar e respirar, porque senão eu não aguentava. Eu tive que focar em mim. Esses dias aí eu comentei com vocês na live que eu subindo um monte, uma irmã virou e falou, olha, o Senhor está mandando dizer para você se fortalecer, porque não adianta nada. A gente morrer espiritualmente, não tem restauração, não tem salvação, não tem nada. Acabou tudo. Então eles tiveram que parar, aqueles 200 homens, eles não conseguiam atravessar o ribeiro. A palavra diz que eles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. Não tinham condições. E se você for hoje em Israel, o ribeiro de Bessor é o que divide Israel dos 4 reinos, né? Que é Gileade, Edom, Amon e Moabe. Então o ribeiro de Bessor ele fica ali, onde hoje é a Cisjordânia. O ribeiro é um ribeirinho, não é nem grandes coisas. Se você ver assim, colocar aí na internet, você vai ver que não é nem grandes coisas. Mas eles não tinham forças para atravessar aquele ribeiro. Estavam cansados, exaustos, chega um ponto que não tem mais condições. E aí quem foi que venceu por eles a batalha? Quem foi atrás dos inimigos, do inimigo para recuperar a família deles? Foi Davi. E é isso, aqui é tipo do Senhor Jesus. Quando nós não podemos mais ir além, quem vai por nós pelejar a nossa batalha é o Senhor Jesus. E cabe a nós descansar.
Então Davi foi, ele venceu a batalha, ele recuperou, né, a família dos seus valentes, dos 600, inclusive dos 200 que ficaram para trás, descansando, porque não podiam ir adiante de cansaço. Ele ainda trouxe os despojos. E a palavra diz assim lá no versículo 21. Então Davi foi ao encontro dos 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tiveram que permanecer junto ao ribeiro de Bessó. Eles saíram para aclamar Davi e aos soldados que estavam com ele. Ao se aproximar com sua tropa, Davi os saudou. Então eles receberam a mesma porção. Então é isso, é o Senhor quem peleja por nós. Tem hora que tem que parar um pouquinho. Tá? Não adianta querer correr se você não está conseguindo nem caminhar. Então você vai fazer o quê? Você vai sentar e vai descansar. Receber o refrigério do Senhor. Todo mundo tem que ter um ribeiro de Bessó no deserto. Diversas vezes eu dei uma paradinha, falei, opa, deixa eu recobrar meu ânimo aqui, a minha fé, senão acabou. Quando eu for ver, eu já estou morto, já estou no mundo, já abandonei tudo, a minha vida diante de Deus. Então faça isso, tá? Não só é uma opção em alguns momentos, como é a opção, a escolha mais sensata para descansar em determinados momentos do deserto. Vou repetir, ninguém está falando de desistir, está falando de focar em você, no seu fortalecimento espiritual, na sua vida espiritual, tirar o foco do seu marido, da sua esposa, e descansar no Senhor. Essa prática de foco, ela já tem que ser uma prática que você vai tendo ao longo do deserto, de que cada dia mais a tua restauração como servo de Deus, serva de Deus, tem que ser o mais importante. Mas em determinados momentos tem que parar mesmo, e parar não é ir devagar, parar é parar totalmente, né? Ficar parado no ribeiro de Bessó descansando, e focar na sua vida espiritual, vai se alimentar, ouvir mensagens, ouvir louvores, fortalecer o teu ânimo e a tua fé. E confie, descansa, que é o Senhor quem vai pelejar a sua peleja. De forma alguma Deus vai te desamparar por conta do teu cansaço. Que o Senhor te abençoe, a paz do Senhor Jesus.